Bom dia, bom dia, bom dia! Como é que vocês estão, meus queridos? Mais uma vez nós estamos aqui juntos. Olha, gente, que bênção, né? Mais uma vez a gente podendo acordar pela manhã, ver que a gente dormiu, a gente descansou e a gente tá aí pronto para mais um dia, pronto para mais uma semana. Às vezes nós temos lutas, né? Ai, mas eu tenho tantas lutas. Pois é. Mas Deus está dando mais um dia para nós, que Ele vai estar nos direcionando, nos dando sabedoria para que a gente passe por aquela luta, né? E veja a nossa vitória lá no final. E sem luta não há vitória, né? Isso é uma verdade. E que graça que teria a vida se fosse só coisas boas, nenhuma. Por quê? Porque a gente jamais daria valor para cada conquista que a gente tem. E aí eu começo essa live, né, de hoje pela manhã com uma pergunta. Você tem sido grato? Você tem sido grata? Pelas pequenininhas coisas? Você tem? Você tem agradecido a Deus pelos livramentos, por aquilo que Ele te deu na hora do almoço, na hora do jantar? Você tem sido grato ou não? É uma reflexão. Eu quero que você pare, que você pense. Hoje é segunda-feira, né? E toda segunda nós temos aqui um encontro às 7 da manhã. É os 30 minutos com propósito. E hoje nós estamos falando ainda sobre a nossa mente. E tudo fica na nossa mente. Absolutamente tudo. Não é a minha mão que vai mandar. Não é os meus olhos, os meus lábios, o meu coração. Não. É a minha mente. Aquilo que a minha mente está pensando, aquilo que a minha mente tem vontade de fazer, se eu for e colocar em prática, eu vou colher aqueles resultados. Tanto eu colocar em prática em ação, quanto verbalmente, né? Ou com os meus olhos, eu já estou fazendo ou bênçãos com os meus olhos, ou coisas ruins com os meus olhos, como cobiçando, invejando, querendo o mal de outra pessoa, mesmo sem eu falar. Mas eu estou tendo esse sentimento e estou alimentando ele. Isso é algo ruim para nós. E o que é algo bom? O que é algo bom? É aquela hora que nós acordamos e nós vemos o qual pecadores nós somos, o qual nós realmente merecemos o inferno, gente. Ah, mas eu não mereço o inferno. Sim, todos nós, porque através do pecado de um homem, Adão, todos pecamos e destituídos da graça de Deus, todos nós estamos. Isso que nós merecemos. Muitas vezes as pessoas falam: ai, por que vem a justiça de Deus? Gente, se Deus agir com justiça sobre a vida de cada um de nós estamos tudo perdido. Então, assim, é tudo graça, gente. É tudo graça. Por que hoje nós estamos aqui, podendo falar do Senhor, podendo viver aquilo que a gente vive, né? Por que hoje nós temos livre acesso ao Senhor? Por que hoje nós não somos mais condenados ao inferno? Pela graça, gente, pela graça. E eu quero falar com vocês sobre isso hoje. Mas antes eu já quero falar para vocês. Se você que está aí ainda não se inscreveu aqui no meu canal, ainda não compartilhou com ninguém este canal, ainda não assistiu nenhum vídeo meu, se inscreva, curta esse vídeo se ele fizer sentido para você, compartilhe com outras pessoas, porque você vai enriquecer a vida dela, e assista os outros vídeos que tem aqui, porque todos vão agregar muito aí na tua vida. E acione o sininho, porque sempre que tiver vídeo novo vai chegar notificação para você ser abençoado, tá bom? Vamos lá então? Nós estamos falando da nossa mente e hoje a gente vai falar desse assunto aqui, ó. Não mereço as bênçãos de Deus.
porque não sou digno. O que eu acabei de conversar com vocês aqui? Exatamente sobre isso. Nós não merecemos, realmente nós não merecemos. Nós não somos dignos, realmente nós não somos dignos. E aquela pessoa que ela acredita que tudo é merecimento dela, que ela é digna de alguma coisa, e ela tem isso na sua carne, ela está totalmente errada. Mas aquela pessoa que tem esse pensamento de uma forma que ela não crê na graça, ela está pior ainda do que a outra. Pior ainda. Foi pago um alto preço, preço de sangue, para que todos nós tivéssemos aqui, ó, a graça do Senhor. Vamos ler comigo lá em Josué 5:9. Josué 5:9 diz assim, ó. Disse mais o Senhor a Josué: hoje resolvi de sobre vós, revolvi. Tem algumas traduções que falam removi, outras revolvi. Mas ele removeu de sobre vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal, até o dia de hoje. Pois é, gente, aqui, vocês lembram que o povo saiu do Egito, né, e passou 40 anos vagando pelo deserto, e depois Josué ia colocar eles lá dentro da terra prometida, certo? E o que Deus falou para Josué? Que era para circuncidar todos eles, tirar o opróbrio. E o que fala? O que é esse tal de opróbrio, né? Opróbrio significa culpa. Eu creio que esse vídeo, nessa live, vai falar muito ao coração de muita gente. Opróbrio significa culpa. Sabe, pessoal, quando nós nos sentimos culpados por algo que às vezes a gente fez mesmo. A gente fez, a culpa é nossa. Mas a gente se arrependeu. A gente se arrependeu, a gente pediu perdão, a gente reconheceu nosso erro e a gente não fez mais. A partir desse momento, a gente precisa ser livre. A gente precisa usufruir da graça do Senhor e não viver em condenação. O pecado, ele existe, todos nós somos pecadores. Mas nós temos que caminhar numa forma que a gente evite o pecado. Conhecendo que aquilo é errado, a gente já não vai fazendo mais. Quer dizer que a gente nunca mais vai pecar? Não, não é isso. Pode acontecer. Mas por um deslize, não por querer fazer. Porque de Deus não se zomba. E aqui, pessoal, né, essa palavra que eu falei com vocês aqui, ela fala sobre o opróbrio. Opróbrio, que significa culpa. Quando a pessoa ela não consegue ela mesma se perdoar, ela vai carregando isso, a culpa, o opróbrio. E Deus fala que você só vai entrar na terra prometida quando você retirar isso. Você retirar a sua culpa. E aí a pessoa pode estar assistindo esse vídeo e falar assim, ai, mas o que será que eu me sinto culpada? Tem várias coisas, várias situações, às vezes que nem foi culpa sua. Às vezes o acontecimento que aconteceu na sua família, na sua casa, quando você era criança. Às vezes você pensa que sua mãe, seu pai, de repente brigavam e você acredita que a culpa é sua. Foi por sua causa. Não sei se vocês já viram sobre isso. Ou alguma coisa não dá certo ali, que você vai fazer numa escola, num trabalho da escola, em união com outros alunos, e o trabalho não dá certo. Às vezes você carrega aquela culpa que foi você que não fez do jeito, sabe, certo a sua parte. Ou um relacionamento que de repente se acabou e você coloca a culpa em você. Às vezes o teu companheiro te traiu e você coloca a culpa em você. E você não consegue se perdoar, a culpa nem foi sua. Então há várias coisas. Às vezes você
procurou algo para você fazer, um curso, uma universidade, e você não foi para frente, e você se culpa por isso. Ah, se eu tivesse feito dessa forma. Ah, se eu tivesse feito daquela outra forma. Ah, se eu tivesse tido os meus filhos antes. Ah, se eu tivesse casado antes. As coisas seriam diferentes. Ali você está se sentindo culpado. Mas para tudo há um tempo determinado. Para tudo. E quando realmente a culpa é nossa, nós fomos lá e pecamos, como aconteceu com Eva, por exemplo. A Eva sabia que não era para ela comer fruta. Ela foi e comeu. Claro que a culpa era dela, mas ela jogou a culpa na serpente. O homem, quando ele comeu, né, ali a maçã, a culpa foi dele. Ele sabia que não era para comer, mas ele jogou a culpa na mulher. E Deus, ele nos perdoa quando nós fazemos algo, né, que é nossa culpa. E a palavra do Senhor diz que ele pega aquele pecado nosso, que ele vê que realmente a gente se arrependeu, e ele joga no abismo, e ele nunca mais vai lembrar. Se você voltar a pedir perdão, porque muitas vezes a gente volta lá para Deus e fala aquilo que a gente já perdeu perdão, a gente já se arrependeu, a gente volta e fala para Deus, ai Deus, porque eu fiz isso e tal. Deus, ele olha assim e fala assim, eu não sei do que você está falando. Porque nós ficamos carregando isso. Ele não. Ele é fiel, ele é justo para nos perdoar. E isso é graça, gente, não é por merecimento. Não tem algo que você vá e sabe, e você faça algo errado e tenha como você pagar aquilo. Sabe, pelas suas mãos. É graça, é merecimento. Quando você magoa uma pessoa, por exemplo, não tem como você pagar aquilo. A pessoa, ela tem que te perdoar, se ela quiser. Mas se você pediu perdão, você tem que entender que se você pediu perdão de verdade, com a intenção certa no teu coração, você tem que ficar livre. Porque Deus te garante que a hora que você pede perdão para essa pessoa, a graça dele vem sobre você. E Deus, ele não vai mais lembrar do teu pecado. A outra pessoa, ela pode não aceitar o teu perdão e ela continuar remoendo aquilo. Mas a tua parte você fez e você tem que ficar livre. Então isso é graça. Aqui nós estamos, não mereço as bênçãos de Deus porque não sou digno. Se for, gente, para nós termos alguma coisa por merecimento, por aquilo que nós fizemos, nós não vamos ter nada. Foi Jesus. Jesus veio e ele pagou o preço pelos nossos pecados. É ele que faz todas as coisas, não somos nós. E se você, por exemplo, a palavra do Senhor diz assim, olha, que há um descanso, que é para nós entrarmos no descanso. Isso é o mandamento dele, que é para nós entrarmos no descanso. E quando nós não paramos, nós estamos pecando. Então ele fala para nós descansarmos. Entendem como Deus ele é maravilhoso? Deus criou o mundo e no sétimo dia ele descansou. Então nós precisamos entrar no descanso. Vamos ler aqui, pessoal, lá em Gálatas 4:7. Gálatas, pessoal. Vamos deixar aqui. Vamos ver onde é que está aqui. Vou fechar aqui. E vamos pegar Gálatas, do capítulo 4, no versículo 7. Vamos ver o que diz. Assim que já não é mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro
de Deus por Cristo. Olha, gente, que palavra tremenda, né? Olha que palavra tremenda. Deixa eu pegar aqui também. Gálatas 4, versículo 7. Assim que já não é mais servo, mas filho, e se és filho, é também herdeiro de Deus por Cristo. A partir do momento que nós continuamos nos sentindo culpados, a partir do momento que nós continuamos com a nossa mente pensando, agindo como eu não mereço as bênçãos do Senhor, eu sou apenas um servo, eu não sou filho. Quando o povo foi entrar na Terra Prometida, Deus não permitiu que eles entrassem com o opróbrio, com a culpa. Eles só iriam entrar depois que eles removessem, que foi a circuncisão. Você quer algo, você quer viver algo, as bênçãos do Senhor, você precisa se livrar do teu opróbrio, da tua culpa. E você tem que ter o pensamento que você merece as bênçãos do Senhor. Porque você é digna por Cristo. Por Cristo. Você merece por quê? Porque Jesus te ama. Porque Jesus pagou um alto preço. Então você não pode anular o sacrifício da cruz. É por Ele. Quando Deus olha para nós, para cada um de nós, Ele não vê nós. Ele vê o seu Filho, Ele vê Jesus. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Jesus. Então, quando Deus olha para nós, Ele vê Jesus em nós. E aí Ele lembra que Jesus já pagou o preço. E nós temos livre acesso. E nós não somos mais servos, nós somos filhos. E se és filhos, és também herdeiro de Cristo. Herdeiro de Deus por Cristo, junto. Certo? Então, o que nós somos? Herdeiros ou operários? O que nós somos? Vamos ler aqui em Números 13:33. Vamos achar aqui Números 13:33, pessoal. Vamos deixar o versículo 33. Vamos ver o que diz. Também vimos ali gigantes, filhos de Enoque, descendentes dos gigantes. E éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Como que você se vê? Como que você se vê? Pense um pouquinho, como que você se vê? Os israelitas tinham esse opróbrio sobre eles, essa culpa sobre eles. O fato de que tenham uma opinião negativa a respeito deles mesmos é visto nesse versículo. 10 dos 12 espias que foram mandados para espiar a terra prometida, antes que toda a nação cruzasse o Jordão, voltaram dizendo que a terra era habitada por gigantes que os viram como gafanhotos, e assim eles eram aos seus próprios olhos. Gente, foi enviado lá os espias para espiar a terra. E eles espiaram e eles viram que lá só tinha gigante. Que, meu Deus do céu, o que era eles, perto daquele povo? E foi isso que os espias voltaram. Mas teve 2 espias, que foi Josué e Caleb, que voltaram dizendo, realmente tem gigante lá. Tem sim. Mas nós temos Deus. A gente vai entrar naquela terra. Porque Deus é conosco. Deus é conosco. E aí eu pergunto para vocês. Quem vocês são?
Quem que vocês são? Como que vocês se vê? Vocês olham as coisas ao redor de vocês e veem tudo muito grande? Muita dificuldade? Muita luta? Ou vocês olham para o Deus que vocês servem? Ou vocês olham para o tamanho do Deus que vai à frente de vocês, à minha frente? Como que vocês se veem? Pequenininhos? Impossível de estar lutando aquela batalha e vencendo? Isso faz toda a diferença na nossa vida. Como que a gente está se vendo? Eu tenho coisas que eu faço aqui no decorrer, né, dos meus dias, do meu trabalho, que às vezes eu faço e eu olho assim, ai, será que surtiu efeito isso que eu fiz? Sim, surtiu. Porque o resultado, ele não vem na hora, muitas vezes, mas ele vai vir. Como que eu sei isso? Porque eu estou plantando. E a palavra do Senhor diz que aquele que planta com lágrimas irá colher sorrindo. Por isso eu faço, porque eu confio no Senhor. Quando eu faço alguma coisa que eu olho e parece que na hora, não sei se aquilo teve sucesso, eu vou lá e falo, puxa vida, não foi o que eu esperava? Não, não. Eu falo, daqui vai gerar muitos frutos. Daqui que eu acabei de plantar vai gerar muitos frutos. Amanhã, depois, daqui uma semana, daqui um mês, daqui a 6 meses, um ano. Mas essa semente que eu plantei de bênção, ela vai render. Mas às vezes, muitas vezes, as pessoas elas fazem alguma coisa boa, uma plantação boa, e não tem o resultado ali imediato, como elas esperavam, né? Fez algo, ué, cadê os holofortes? Não tem nada, parece que ficou tudo um breu. E aí a pessoa já desanima, acreditando que aquilo que ela fez não teve valor nenhum. Mas nada, meus queridos, nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. Nada. Então, se você está fazendo algo que você sabe que é correto, sabe? Você vai colher. Você vai colher. Você apenas precisa continuar. Constância em todas as coisas. Continuar. Eu quero ler com vocês aqui em Hebreus, tá? 11:6. Vamos achar lá Hebreus 11:6. Diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproximou de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Olha o que eu acabei de falar para vocês, meus queridos. Sobre sua fé em Deus lhe agrada. Eu não tinha nem chegado a esse tópico ainda. E acabei de falar para vocês sobre aquela plantação que você faz. Se você tem a fé que aquilo vai dar fruto e você já enxerga a colheita vindo, ou se você se apaga porque você não teve o resultado na hora. Fé. E essa palavra é tremenda. Essa palavra é tremenda. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. E aí tem tanta coisa linda nessa capítulo de Hebreus que depois vocês podem ler inteiro, Hebreus 11.
Por favor, note que sem fé você não pode agradar a Deus. Portanto, sejam quantos forem as boas obras que você faz, isso não o agradará se forem feitas para comprar o seu favor. Qualquer coisa que façamos por Deus deveria ser porque o amamos, não porque estamos tentando conseguir alguma coisa dele. Aí entra essa questão que eu acabei de falar para vocês. Eu faço algo agora. Algo assim, poxa, olha que coisa legal que eu fiz. Que eu estava esperando que aquilo fosse me render frutos agora. E não rendeu. Aí eu murcho, eu seco, e eu desanimo e eu apago. Isso quer dizer o quê? Que você estava apenas tentando fazer uma troca com Deus. Estava tentando comprar algo de Deus. Ele não te deu na hora, então para você não presta. E não é assim. Isso é uma pessoa totalmente com vontades, desejos errados. Só quer o abençoador. As bênçãos, não o abençoador. Só quer as bênçãos e não o abençoador. É forte, né, gente? É muito forte. Essa passagem poderosa diz que Deus é um galardoador daqueles que o buscam diligentemente. E eu me regozijo quando finalmente vi isso. Sei que cometi muitos erros no passado, mas também sei que tenho buscado o Senhor diligentemente, com todo o meu coração. Isso significa que me qualifico para as recompensas. Decidi muito tempo atrás que receberia todas as bênçãos que Deus quisesse me dar. Olha só, gente, que maravilha. Vamos ler Efésios 1:4. Vamos para Efésios. Vou fechar aqui. Efésios, capítulo 1, versículo 4. Diz assim: como nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Aqui diz, deixa eu ver se eu li o certo, acima do próprio. Então, gente, aqui fala assim, ó. Essa é uma passagem maravilhosa. Nela o Senhor nos diz que somos dele e estabelece o que ele quer para nós. Que saibamos que somos amados, especiais, valiosos e que deveríamos ser santos, irrepreensíveis e estar acima do nosso opróbrio. Naturalmente deveríamos fazer o possível para vivermos uma vida santa, mas, graças a Deus, quando cometemos erros, podemos ser perdoados e restaurados à santidade, feitos outra vez irrepreensíveis e acima do opróbrio, tudo nele. Nós somos amados, especiais, valiosos e devemos ser santos, irrepreensíveis acima do nosso opróbrio. E aí, pessoal, mais uma pergunta eu faço para vocês. Como que você tem sido? Você tem sido assim? Ou você tem deixado a culpa te afundar cada dia mais, sentindo-se que você não é merecedor de nada, nem digno de nada, e você está vivendo uma vida amarga e você não entrou na terra prometida porque você não quer deixar essa culpa de lado e seguir em frente, olhar para Jesus, olhar para Deus e ver que Ele te ama e Ele já te perdoa. Tiago 1:5. Vamos ler lá. Tiago 1, versículo 5 diz. Aqui fala seu opróbrio ou censura. E nos predestinou, Ele nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Você é filho de Deus? Você é filho de Deus? Então deixa essa carga. Deixa essa carga de lado. E vamos viver os sonhos de Deus.
Sabe? Quem que vem nos trazer culpa? Quem que vem nos apontar o dedo relembrando coisas do passado? Satanás. Satanás, ele é o pai da mentira. Satanás, ele veio para matar, para roubar e para destruir. Satanás não tem nada a perder, porque ele já perdeu tudo. E ele não ganha mais nada. Então, o que ele puder roubar da nossa paz, ele vai fazer. Da nossa alegria, ele vai fazer. E muito diferente de eu, de você, Satanás, ele tem paciência que não se acaba. E todos os dias ele se renova para tirar nossa alegria. Sabe? E aí cabe a nós. Cabe a nossa mente estar ali trabalhada, tratada em Cristo Jesus. E como que a gente vai fazer isso? Se alimentando da palavra do Senhor. Lendo a Bíblia, orando, jejuando, ouvindo louvores, estando com pessoas que também exercem a mesma fé que vocês. É dessa forma que nós iremos conseguir viver uma vida realmente diferente daquilo que nós estamos vivendo até hoje. Então, se você estava, porque você não está mais, com aquele pensamento que você é um miserável, que você não merece nada, que você não vai ter as bênçãos do Senhor, porque você fez isso, você fez aquilo, ou fizeram isso para você, ou fizeram aquilo, que caia por terra agora, em nome de Jesus. Seja livre, seja liberto, e vamos viver os sonhos de Deus, porque Ele tem muitas promessas. 365 promessas Ele tem na palavra do Senhor, na Bíblia. E por que você não está usufruindo de nenhuma delas? Sendo que você é filho por adoção. Sendo que você é amado e especial para Deus. Com essa palavra eu encerro. Desejo a todos vocês uma excelente semana. Essa semana será uma semana assim excepcional para todos os filhos de Deus. Mas só para os filhos de Deus. Se você é filho de Deus, se prepare para viver algo novo. Que Deus te abençoe. Curta se fez sentido para você, compartilhe e continue me acompanhando aqui. Um beijo no coração e até a próxima segunda-feira às 7 da manhã. Até mais.